Olá pessoal, estamos aqui começando mais um programa F5, uma produção aqui da TV Funorte que vocês podem assistir tanto no canal do YouTube da TV Funorte, das nossas produções que são divulgadas na rede, quanto no canal 12 da NET. E o convite é para vocês participarem de mais uma discussão interessante, atual e que aborda essas questões cada vez mais relevantes no nosso momento. Eu sou Eupídio Rocha e estou aqui com a minha colega Maria Fernanda. É isso aí. Sejam bem-vindos ao F5. Obrigada pela paciência e pela audiência, né, Eupídio, de sempre. E hoje a gente vai falar sobre um assunto muito legal, muito importante e que é o nosso futuro, né, Eupídio? É, o futuro ou então nem tão futuro, né? Talvez no meu caso eu diria que talvez é presente, né? Um presente muito próximo. É isso aí. A gente vai falar sobre a saúde dos idosos. E para falar sobre esse assunto, está aqui com a gente no estúdio a médica Thaís Mendes, que vai contar um pouquinho não só sobre prevenção, mas também sobre tratamentos aí para o público mais idoso. Obrigada pela presença, seja bem-vinda. Obrigada pelo convite, fico muito satisfeita de poder falar sobre a terceira idade, o público idoso, hoje tão crescente. Nós sabemos que estão a passos largos o crescimento da população idosa no Brasil e é um prazer estar aqui. Obrigada. Então, para a gente começar, vamos falar um pouquinho sobre essa questão. O idoso, ele de fato tem uma saúde um pouco mais frágil do que da juventude? Não. Este é um mito. A verdade é que cria-se na nossa mentalidade desde sempre que o idoso ele é frágil. E na terceira idade, nós temos idosos robustos e idosos frágeis. Quando nós falamos de prevenção, nós queremos garantir idosos robustos, com saúde, idosos autônomos, com liberdade, que resolvam as suas coisas e que sejam cada vez mais independentes. Essa independência ela acaba fazendo com que a longevidade aumente também, né? Sim. Talvez é algo mais atual vermos idosos que vivem mais. Antigamente, sabemos nós que a estimativa de vida era mais reduzida, hoje chegamos aí a 73 anos, né? Algo muito positivo para o Brasil, para o mundo, vermos que as pessoas se cuidam mais, se olham mais, se tratam mais e vivem mais. Então, o processo normal, não só no Brasil, mas eu acredito que no mundo inteiro, é um envelhecimento cada vez mais constante, né? Porque é igual você falou, as estatísticas estão ao lado do crescimento da população idosa. Isso, obviamente, é o quê? Uma consequência da nossa evolução tecnológica, da nossa evolução enquanto civilização, a evolução da medicina? Sim, soma-se, eu acho que são duas questões importantes. A medicina, ela vem de maneira preventiva, olhar, né, de maneira antecipada para as doenças. Então, fala-se muito de prevenção, de cuidado, de qualidade de vida. E fala-se também de tratamento. Então, a medicina, ela está hoje à frente. Mas o segundo ponto também é que hoje as famílias têm menos filhos. Então, acaba que o idoso ele está aumentando e o crescimento populacional diminuindo. Então, este número percentual de mais idosos também está relacionado a isso. Ah, certo. Thaís, como que a gente pode caracterizar idosos antigamente, idosos hoje? É uma questão de idade, é uma questão de comportamento? Como que é essa caracterização? Nós vamos considerar idosos pessoas acima de 60 anos de idade. Essa é uma informação da Organização Mundial da Saúde e a partir dos 60 anos classifica-se a pessoa na terceira idade. Eu estou me aproximando disso cada vez mais rápido. Então, na verdade, assim, a gente 60 anos é até uma questão que pesa, né? Porque 60 anos é uma pessoa extremamente ativa, jovem, e aí ela tem pela faixa etária idoso, mas ela não se encaixa naqueles estigmas, né, de antigamente, de estar ali uma vovozinha, um vovozinho, né? Exato. E vou dizer mais pontualmente, no Brasil, as pessoas se preocupam muito com o corpo, com a maneira como a estética
Então, os 60 anos, realmente, alguns não querem chegar. Mas trata-se também desses estigmas de que um idoso não dá conta disso ou daquilo. E, na verdade, não é bem assim. Isso acaba, assim, é engraçado você falar dessa questão do estigma, porque até às vezes algumas mulheres e homens, quando estão próximos dessa idade, já começam a se preocupar, né? Porque o idoso, ele é pesado, né? Esse termo, assim, por causa desses estigmas, né? Sim. Então, se a gente for pensar nas histórias, né? Chapeuzinho Vermelho, como que era aquela vovozinha? Né? Era uma vovozinha bem, né? Frágil, indefesa, né? Aquela situação toda. E hoje a gente não vê avós mais assim, né? Sim, essa fragilidade, ela está na terceira idade. Ela pode estar na terceira idade, mas não necessariamente, né? Hoje é muito amplo. Podemos envelhecer melhor e podemos prevenir. Como seria isso? O que seria? Prevenção. Você falou uma coisa interessante, podemos envelhecer melhor. Então, é possível realmente buscar esse envelhecimento saudável? Sim. E como? Já que a Fernanda até já perguntou isso, Tô com né? medo dela falar que tem que fazer atividade física. Não, se for isso, nós dois estamos com graves problemas, Fernanda. Olha, se tem uma recomendação médica que entraria para praticamente 90 e tantos % é a atividade física. Questão de luto. Esse é um momento de silêncio, né? É uma verdade. A atividade física, ela consegue alcançar vários sistemas do corpo. Então, a questão cardiovascular, aumenta-se muito a melhora da circulação sanguínea, do débito cardíaco, do condicionamento físico de uma forma geral. Quando se fala em saúde mental, o momento da atividade física é um momento, sim, talvez existe a dificuldade de dar o primeiro passo, de ir. Mas quando está lá, não tem quem diga que é ruim, né? Os hormônios da atividade física, todos eles aumentam justamente para dar aquele bem-estar, aquela sensação de ai, como foi bom. Foi cansativo, mas foi bom, né? A questão gastrointestinal está muito ligada, questões ósseas, musculares, que no idoso é algo a ser pontuado e ser visto de maneira mais delicada, né? Hoje o idoso, a gente sabe que com o envelhecimento perde-se massa magra, perde-se musculatura e osso. Então, nós precisamos da atividade física para repor e evitar essas perdas. Essas perdas aí, no caso que você falou, massa magra e osso, como é que são essas perdas? Porque a gente ouve falar muito disso, né? Tem essas perdas, mas como é que a gente explicaria isso para o pessoal poder entender da maneira mais simples? Se trata mesmo do metabolismo. E quanto menos eu exercito, mais pior fica, né? É aquela hipotrofia. Então, um longo estado de vida sem utilizar ou utilizando pouco, ou começando a evitar, por exemplo. Chega à terceira idade, você começa com alguns medos. Se você não faz atividade física, se você vê que você não está bem, você começa a ter alguns medos. O medo de cair, o medo de subir uma escada, o medo de fazer uma caminhada. E estes medos te deixam mais parado. O ficar parado gera todo essas perdas, né? Ademais, as outras doenças, as comorbidades associadas. Então, já é esperado mesmo uma perda própria deste tempo de vida da perda óssea, identificado aí na densitometria óssea, como osteopenia e osteoporose. Acaba que é aquele negócio, né, que as pessoas falam, como bicicleta, né? Se parar, cai, né? Exato. Literalmente. Exato. Quanto mais parado fica, pior ele vai ficar. Thaís, mas se a gente fosse pensar você falou de comorbidades e tudo mais, existe alguma comorbidade ou alguma doença que ela tem uma prevalência maior após os 60 anos, ou que ela só vai aparecer ali e que a gente pode de alguma forma tentar driblar, né, prevenir?
Na terceira idade, acima de 65 anos, haverá maior predisposição de algumas doenças. E sim, teremos aí várias que surgirão mais facilmente na terceira idade. Por exemplo, hipertensão, diabetes mellitus, osteoporose, doenças metabólicas, por exemplo, da tireoide. Então, o que acontece, né? Se compararmos quanto tempo existe uma artéria que dentro do meu corpo são 65 anos de funcionalidade, um coração com 65 anos de funcionalidade. Então, na terceira idade, há também esse desgaste, né? Uma maior probabilidade que aconteça. Assim também como os cânceres, né? As células do corpo, elas vão se multiplicando muitas vezes e ao longo de um tempo maior, essas multiplicações são maiores. A chance de uma multiplicação errada é maior também. Então, há de se esperar também mais doenças. E você poderia dizer assim para a gente qual seria o grande vilão que vai afetar esse envelhecimento saudável? Porque você citou vários aí, mas qual que seria o grande vilão? O Thanos da questão, né? O Darth Vader, né? Sinceramente, eu diria a falta de atividade física, somado a uma alimentação em excesso, desregulada. Eu acho que aí é onde a balança pesa mais. Seria ali realmente os pilares, né? Os pilares para... Mas podemos falar de outros. Por exemplo, o sono, extremamente importante, dormir bem, ter noite de sono de qualidade, acordar descansado. É um momento que o corpo também descansa. Não é aquele descanso físico apenas, mas descanso de metabolismo. Então, é um momento que dá um stand-by. Então, haveria outras questões também a ser levantadas. Acho que a questão aqui principal é o que você já falou no início, prevenir, né? Porque se você faz atividade física, se você tem uma alimentação e a questão do sono, né? Dizem que à medida que a pessoa vai envelhecendo, ela dorme menos. Isso é verdade? É um mito. Bom saber. É um mito, né? A quantidade de sono, ela permanece. Quando este sono já não está sendo suficiente para você manter um dia saudável, então você tem sonolência diurna, você tem dores pelo corpo, você está cansado, fadigado, então tem algo errado na quantidade deste sono. Aí é importante a gente tratar realmente. Agora a gente falou muito sobre a saúde do corpo, só que existe uma questão aí no envelhecimento que é extremamente importante, que é a saúde mental, né? Questão de memória, questão de várias questões neurológicas e também psicológicas, né? Como que a gente trabalha isso? Já que a gente está falando de prevenção para o corpo, qual seria a prevenção para a mente? Manter ativo. Manter ativo. O que seria manter ativo? Eu gosto de individualizar os nossos casos. Estando de frente para o meu idoso, eu gosto de conversar com ele. O que você gostava de fazer aos seus 50 anos, aos seus 40 anos? Porque não há nada ou pouquíssimas coisas que eu não poderia trazer aos 65. Isso pensando em saúde mental, quando a gente quer prevenir doenças de ansiedade, depressão, não há nada mais prejudicial do que ficar só em casa. Solidão. A solidão não permite que a pessoa converse, não permite que a pessoa se interaja, não permite que a pessoa tenha ânimo para fazer algo sozinha. Então, em se tratando da saúde mental, nós temos que estar ativos. Leitura, atividade realmente de cálculos, coisas que você gostava de fazer antes, que pode voltar agora. Já há estudos, por exemplo, que jogar jogos de dama, jogos de mesa, xadrez, cartas, ele diminui em 5 anos os sintomas do Alzheimer. Olha. Então, é algo simples até. Então, algo e corriqueiro. Até divertido, né? E até divertido. A vida, ela sendo bem vivida, ela é divertida. O que acontece é que a gente acha que o idoso ele tem que estar em casa sem muita coisa.
coisa com aquelas atividades básicas ali e olhe lá. Tem hora que chega no consultório alguém dizendo, doutora, mamãe quer cozinhar. Mas qual o problema dela cozinhar? Se ela está lúcida, se ela mantém toda a sua autonomia, qual o problema disso? E isso é interessante porque é aquilo que você falou, né? Você tem que manter a atividade física, você tem que manter a máquina funcionando. É como se chegasse nessa época e falasse, não, agora a máquina tem que parar de funcionar. Só que se a máquina parar de funcionar, a pessoa vai parar de funcionar também, exato, né? Exato. É manter vida, é manter vida. Não há nada mais prazeroso para o idoso a gente dar a ele a possibilidade de falar assim, você dá conta. Ou se não dá conta, vamos fazer com que dê conta. O que a gente pode fazer para melhorar o seu estado de agora? E vai lá, né? O que você gosta de encontrar seus amigos lá na praça? Antes da pandemia existia muito isso. Sim, sim. Os encontros. E a pandemia retirou isso. Foi um malefício de saúde mental, saúde neurológica, casos de ansiedade, depressão, Alzheimer, Parkinson, que talvez surgiria anos à frente, mas que foi um estupim mesmo. Foi aquela bomba de gatilho, agora vai. A pandemia teve realmente essa perspectiva, né? Porque 2 anos, né? 2 anos em que você teve que esquecer várias atividades e principalmente essas atividades de encontro e de convívio. E para o idoso foi mais grave, porque ele ficou, depois que todos nós voltamos a trabalhar, eles ainda ficaram em casa. E não somente de convívio e encontro. Alguns iam ao banco, resolviam as suas contas, faziam compras. Tudo isso a gente chama de funcionalidade, de atividade instrumental. Então, ele parou de gerenciar a sua própria vida, o filho passou a gerenciar, entregar as compras em casa, fazer tudo do banco, né? Ou então ele usando o celular, né? Sim. Ou o equipamento eletrônico, para nem precisar ir mais no banco, né? Realmente era uma coisa que você via muito antes, né? Você ia ao banco, tinha a fila, vários idosos, vários velhinhos, assim, gente conversando na fila do banco. Você percebia que várias pessoas estavam se encontrando lá. De uma hora para outra agora nem ia ao banco praticamente. Quer dizer, acho que as estatísticas vão provar que a boa parte das pessoas não estão nem pisando mais dentro do banco. Exato. Bom, Thaís, a gente vai dar um pequeno intervalo, porque a gente quer saber um pouquinho sobre o centro-dia, como que ele funciona. Então a gente volta daqui a pouquinho. Fiquem aí, que a gente vai falar mais sobre idosos, saúde, tudo que a gente precisa para envelhecer melhor. E aí vocês podem aproveitar o intervalo, que é bem rapidinho, né? Para dar uma olhada na nossa programação aqui da TV Funorte e as outras atrações, os outros programas e até um comercialzinho aqui e ali para ver o que está acontecendo também nas outras produções da TV Funorte. Até daqui a pouco. Coisas. Curiosidades. Coisas. Indicações culturais. No nosso programa, vou dar dicas de receitas práticas e o melhor, com produtos acessíveis para você que não tem tempo de se alimentar bem. Promover Saúde em parceria com a Faculdade Promove, a apresentação da Fernanda Maria, produtora do canal universitário da faculdade. E nada melhor numa tarde dessa falar de saúde, né, gente? Falar de saúde. E hoje um assunto muito interessante. Muito interessante. Né? Apresentadores, jornalistas, publicitários, marqueteiros. A gente vai tentar te explicar com entrevistas bem legais e curiosidades sobre o mundo da comunicação e do entretenimento. Está entrando no ar o Fita Crebe, um programa por dentro da comunicação. Vai! Intensidade dando vida à cidade. Protocolando que eles ainda não sabem. Posso
cidade é mato, pelas ruas eu vejo. Em meio caos se entregam por dinheiro. Então, a Mel se apresentou, Melissa Oliveira, eu, Jonathan César Neto, mas ela gosta de me chamar de carioca, né? Você também fica muito à vontade. Então, os nossos queridíssimos convidados estão aqui, já apresentaram a primeira música, daqui a pouco tem mais. Você tá no YouTube também, já ativa o sininho aí para você receber todos os programas da nossa grade, que são vários programas, e principalmente Canta Aí também, né? Que vai poder acompanhar todos os nossos que a gente já fez. Estamos de volta com o F5, falando sobre saúde dos idosos, aqui no estúdio com a médica Thaís Mendes. E agora, Thaís, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o centro-dia. Existe tem um preconceito, né, quando se fala sobre asilo. É importante a gente diferenciar essas questões aí até para informar, né, educar as pessoas sobre esse assunto, mas que não caia nesse preconceito, né, dessa solidão, enfim. Conta pra gente o que é o centro-dia. Sim. O centro-dia é uma modalidade de cuidado, eu diria uma modalidade nova de cuidado, em que, muito diferente da questão asilar, e principalmente da questão asilar de antigamente, porque se você imaginar um asilo, quando vem essa palavra à sua mente, você pensa um lugar triste, um lugar não muito com graça, talvez até sem cuidados, né? De abandono. De abandono. E hoje, a terceira idade, ela pede novas modalidades de cuidado. O centro-dia, ele vem para agregar saúde. É um link que a gente faz entre cuidado familiar com cuidado especializado. É um local em que o idoso ele pode ir passar o dia, desde que saiba que ele vai embora para casa, porque eu falo isso para eles, vocês vão amar ficar aqui, mas vocês vão voltar para casa e vão ter o cuidado dos seus filhos em casa. Então a gente consegue unir duas coisas, que é o amor da família e o amor e o cuidado especializado, não só da medicina, mas temos lá educador físico, fisioterapeuta, artesão, musicoterapeuta, um leque multidisciplinar voltado para o idoso. E esse projeto, Thaís, ele surgiu quando? Porque você está me falando uma série de ações, de atividades que me parecem assim, terá isso surgido como uma consequência daquele isolamento social que a gente experimentou durante os 2 anos da pandemia? É um projeto que, de certa forma, se encaixa para recuperar aquela questão que a gente estava falando antes do convívio, do encontro, do afeto entre as pessoas? Sim, perfeitamente. Eu já venho de consultas domiciliares e, no período da pandemia, eu já fazia essas consultas antes de pandemia. Pandemia foi um boom, as consultas domiciliares, e foi onde a gente também pôde observar pioras, né, declínios de doenças que estavam estáveis, que estavam bem compensadas, controladas, e que a gente só via uma justificativa grande, a falta de convívio, a falta de interações, né? E tudo isso desencadeou em mim uma angústia de querer fazer um pouco mais para o meu paciente, para o meu idoso. Então a ideia ela veio realmente deste olhar, que eu já carregava que é necessário a gente oferecer o melhor da gente e estender também, não somente na figura do médico, mas na figura de outros profissionais que carregam consigo a qualidade de vida e a saúde. E isso é importante porque é uma outra coisa que você falou que eu estou me lembrando agora. Como as famílias são menores, como é que esse idoso vai ficar sozinho? De certa forma, ou encostado no asilo, né? Escondido no asilo, abandonado lá, ou então até em casa, onde não vão ter pessoas, porque as pessoas vão sair para trabalhar, né? Os netos vão sair para estudar, ou então os filhos vão sair para estudar, e aí ele vai ficar sozinho. E aí volta de novo essa questão do isolamento, da solidão, e aí já leva para a depressão. Né? Sim, é realmente uma coisa puxa a outra. A necessidade de garantir para o meu pai, para a minha mãe, algo que seja bom,
onde ela possa retomar a vida com gosto, onde ela possa sair desse estado de estar sozinha, estar parada, estar da cama para o sofá, do sofá para a cama, da cama para a televisão, que é uma atividade passiva e sem assim, muitos fatores que agregam mentalmente, e poder dar para o filho também a tranquilidade, a segurança. Nossa, eu estou fazendo o melhor que eu posso para minha mãe. Eu não estou deixando ela em casa sozinha, desamparada, muitas vezes até sobrecarregada, né, de achar que ela precisa dar conta daquela casa, sendo que ela queria dar conta da sua vida. Isso é interessante porque, até de certa forma, não deixa de ser um estímulo para o diálogo em família, né? Porque quando o idoso retorna para casa, ele vai ter coisas para contar, né? Eu fiz isso hoje, eu fiz aquilo ali. Eu imagino, por exemplo... Traz uma individualidade. E uma coisa que a Thaís falou é justamente isso, é ele poder fazer aquilo que ele gostava de fazer aos 40, aos 50, aos 30, aquela dançar, conversar, fazer teatro, cantar, né? Então todas essas atividades que são as que me vêm à cabeça, e isso em grupo fica muito mais eficiente, muito mais interessante, né? A convivência, ela é carro-chefe. Você poder ter alguém para te ouvir e que você também vai ouvir em contrapartida e trocar experiências, ver que o outro se assemelha também em algumas questões da vida. Eles ficam muito bem quando conseguem, né, se unir nisso. A convivência faz muito bem. Você pontuou uma questão que eu já ouvi de um idoso. Hoje eu volto para casa, eu tenho que contar, doutora. Eu não repito mais aquelas mesmas histórias, eu tenho que contar. Então, é bom a gente poder retomar, né, histórias. Retornar memórias, narrativas. Todos nós, né, saímos de casa e acontece um tanto de coisa, a gente volta para casa, realmente, com muitas informações. E sento do lado da minha mãe vai me contar a mesma coisa de ontem, de anteontem. Mas será que ela teve algo novo para me contar? Se ela não teve, de onde vai surgir? Então, é até a sensibilidade, né, de nós filhos poder falar assim, não, eu posso fazer um pouco mais. Minha mãe também merece retomar e dar continuidade à sua vida na terceira idade. E como que é o encaminhamento dessas pessoas para o centro de... Sim, é um desejo pessoal. Nós temos lá encaminhamentos diversos. Um desejo pessoal. Eu tenho senhores que moram próximo ao Viva Mais e ele vem andando. Não vou ficar lá em casa. Ficar lá em casa sozinho por quê? Não tem motivo. Então ele vai andando porque ele quis, porque ele passou perto e viu a placa. Nossa, um lugar para mim. Nós temos indicações médicas. Nós recebemos pacientes com ansiedade, com depressão, com início de um Alzheimer, de um Parkinson, que precisa o quê? De convívio, de atividades mentais, de atividades motoras. Então, por indicação médica. Temos também por desejo do filho, da família, de poder oferecer algo melhor para o seu pai e sua mãe. Bacana. E aí essa pessoa pode passar o dia inteiro, um turno. Como que é esse tempo de estadia ali no centro de... Vai depender da necessidade. Há de se considerar que uma pessoa que já tem um certo declínio cognitivo, um Alzheimer, um Parkinson, ela precisa de mais estímulos. Então é recomendado que ela fique mais dias, mas isso vai também dar satisfação da família, do desejo do idoso. Então ela pode ficar um dia todo, de 8 às 18, com atividades, com alimentação, com cuidado de profissionais cuidadores de idosos e também passar turnos. Eu desejo passar um turno da minha semana no centro-dia. É possível. 2 turnos? É possível. Isso nós vamos individualizar caso a caso. E esse convívio, esse bem-estar, essa qualidade de vida para o idoso, isso é importante para... Porque a gente sabe que o idoso sofre muito preconceito também, né? Porque é aquela, igual você falou no início, né? No primeiro bloco, o estigma, o estereótipo, a visão tacanha do que é o idoso. Isso é importante. Como é que você enxerga esse preconceito com o idoso? Diminuiu? Está
melhorando ou continua a mesma coisa? Eu acho que nós estamos tendo momentos de discussões, de informação maior do que antes. Hoje a gente já consegue entender que existe o idadismo. O que é o idadismo? Entra na classificação dos ismos, né? Todos aqueles preconceitos que já existem contra várias idade, gênero, cor, raça, local, região do país em que mora. Então hoje a gente também inicia uma etapa de entender mais sobre o idoso e tirar, né, esses estigmas que às vezes estão tão arraigados que a gente nem percebe. Está ali tão infiltrado que a gente acha que é até normal e não é. Não quer dizer que sou idoso, sou incapaz. Não, isso é um mito, até um desrespeito. Né? Não tem nada mais desestimulante para a vida do que dizer para alguém que você não é capaz. Né? Ô Thaís, e bom, você acha que antes de entender o que é um centro-dia, talvez os filhos, né, os netos, talvez, a pessoa ali responsável pelo cuidado com aquela pessoa, ela pode pensar assim, não vou mandar porque a sensação que eu tenho é que eu estou pegando o que da minha responsabilidade e passando para outra pessoa. Pode acontecer. Pode acontecer principalmente se é um cuidador que quer reter todas as demandas e responsabilidades para si. O que acontece é que um cuidador familiar, ele na estrutura da família, ou ele é um filho, ou ele é uma esposa, a função dele não é cuidador. Então, quando a gente delega para alguém que é especializado naquilo, uma pessoa que estudou, que sabe todas as nuances daquele cuidado, que entende tudo que precisa ser feito, é tão interessante que algumas famílias chegam assim, olha, meu pai em casa é ranzinza, nada tá bom para ele não gosta de nada, e quando ele chega lá, ótima pessoa. Ótima pessoa. Mas não é porque é uma ótima pessoa. É porque a gente precisa alinhar a maneira de comunicar, a maneira de tratar. Então, você querer ser esposa e cuidadora, talvez há um embate. Você ser filho e ser cuidador, há um embate. Agora, quando o idoso chega, ele sabe que ele está ali para ser servido, ele sabe que haverá profissionais para ajudá-lo, para orientá-lo e que a opinião dele terá vez, né? Será a primeira a ser ouvida, porque o que eu quero é agradá-lo, sim, e o que eu quero é respeitá-lo, sim. Então, tudo minimiza, tudo se torna mais agradável. Bacana. Agora, você falou uma coisa interessante, eu queria que a gente já está caminhando aí para o nosso final, ter uma câmera aqui para você, queria que você explicasse, né, para quem está em casa, quem tem idosos, o peso dessa solidão nesse envelhecimento, né, o peso de talvez tirar a autonomia, né, explicar um pouco isso para as pessoas que estão em casa, que estão aí com esse papel que você está falando, né, duplo, essa jornada dupla de cuidador e outra função familiar, para que esse idoso ele tenha realmente uma qualidade de vida, uma longevidade maior. Claro. Então, é toda sua aí. Claro. Coloquemos no lugar deste idoso em período de pandemia. Aquela restrição de tudo, que sufocamento que foi para todos nós. Este idoso que está em casa, não convive com ninguém, os amigos já faleceram, a aposentadoria não veio com todas aquelas alegrias, porque reduziu um pouco o salário, tem os lutos associados. Então é uma pessoa que está muito só. E estar só não é bom para ninguém. Então, para você que é filho, que me ouve, olhe para o seu pai, olhe para sua mãe e permita que ele esteja também com uma vida cheia de vida. Não há nada mais triste do que ter longevidade, viver muito, mas viver estreito. Nós precisamos alargar a vida do idoso, nós precisamos dar opções para o idoso.
Então, ter dias alegres, agradáveis, cheios de satisfação é possível, né? Antes, somente em cidades maiores, em cidades com um maior desenvolvimento, Montes Claros está aí, com o primeiro centro-dia para o idoso. Recebemos você a partir dos 60 anos. Eu acredito e tenho certeza que será extremamente agradável. Será um virar página, tenho certeza. De idoso, né, assim, incapaz, né, sozinho, para um idoso realmente... Qualidade de vida, né? A questão é basicamente feliz, isso, né? qualidade de vida, né? Já que nós estamos vivendo mais, que a gente viva mais com uma qualidade cada vez melhor, né, Fernanda? Com certeza. Thaís, obrigada pela sua presença. A gente espera ter você aqui em outros momentos para falar mais sobre idoso e outros assuntos de saúde também, né? É isso aí. E vamos encerrar por hoje, né, Fernanda? É isso aí. Mas a gente encerra pro Eupídio, porque eu volto daqui a pouco com o look do dia. Para fechar o programa com chave de ouro. É isso aí. Até a próxima. Até mais, gente. Olá, eu sou a Maria Fernanda Ruas, sejam bem-vindos ao Look do Dia. Hoje eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre algumas mulheres maravilhosas, ícones mesmo da moda, de tendência, e que eu tenho certeza de que, se você não conhece, com certeza você deveria conhecer. Mas antes da gente falar sobre essas mulheres, eu queria comentar um pouquinho o que é a moda, o que era a moda para as mulheres ali acima dos 60 anos antigamente. Bom, no passado, essas mulheres, elas de certa forma eram marginalizadas, né? Vamos dizer assim. Mulher com mais de 60 anos não podia usar cabelo muito grande porque não ficava legal. Eram aquelas mulheres sempre que estavam ali com coque, cabelo branquinho, que a vaidade não estava tão aflorada, né? Isso era, quando se falava de avó, né? Era essa imagem que a gente pensava, era essa imagem que a gente tinha. Mas as mulheres, elas têm quebrado um pouco esses paradigmas de um tempo para cá, né? De anos para cá, talvez de 20, 30 anos, né? Para cá. Eu, por exemplo, tenho duas avós que não estão mais aqui, infelizmente, mas que sempre foram inspirações para mim com relação à moda, né? A minha avó, Maria Divina, ela sempre foi chiquérrima, sempre andou no salto, né? Sempre gostou de combinar, cabelo muito bem feito. E minha avó Aparecida também tem 1,50 m, tinha 1,50 m, e ela não tirava o salto para nada na vida, né? Até para cozinhar, para arrumar a casa, ela estava ali com aquele saltinho dela. Então, são mulheres, né? Eu tive a oportunidade de conviver com mulheres
idosas, né, mulheres mais experientes, que não tinham esse estereótipo. E isso foi realmente mudando, né? E hoje a gente percebe que a moda é extremamente democrática, né? A gente vê que as mulheres de 50, 60, 70 anos hoje, elas estão mais ativas, elas estão muito mais saudáveis, muito mais jovens, e isso acaba permitindo, né, e dando, quebrando, na verdade, os limites e as barreiras para que elas façam tudo o que elas quiserem. Inclusive, usar aquilo que elas quiserem, né? Então, hoje não existe aquilo de que determinada peça de roupa é só até uma determinada faixa etária, uma determinada cor é só até uma determinada faixa etária. E aí é por isso que eu queria apresentar para vocês mulheres maravilhosas, que são de fato ícones, né? São mulheres incríveis e que vocês precisam conhecer. Vou começar por uma. Vou colocar aqui, né, no nosso Instagram. Vou puxar ela aqui para vocês conhecerem. Essa aqui é a Iris Apfel. A Iris é uma mulher de mais de 100 anos. E ainda assim, ela é uma mulher que é inspiração no mundo da moda. Ela é uma mulher extremamente autêntica e é uma mulher que é lembrada pelo seu estilo, né? Pela forma como ela se expressa através da sua vestimenta, né? Ela sempre está com esse óculos aqui que vocês estão vendo, um óculos bem marcado, né? Um óculos bem evidente. Fora isso, brincos, muitas pulseiras, muitas cores, muitas estampas. Então a Iris, ela sempre é marcada, ela é lembrada por esse estilo, né? Muitas cores, muitos acessórios, esse óculos dela maravilhoso, mas continua aí, né, com seu cabelinho branco, muitas estampas, né? Ela é de fato alguém memorável aí no mundo da moda, é alguém que a gente precisa realmente se inspirar e vale a pena vocês seguirem ela no Instagram, se olharem mesmo, estudarem todo o estilo dela, porque eu tenho certeza que isso vai trazer um repertório imenso para na hora que você quiser, né, colocar em prática aí o seu eu na sua vestimenta. Outra mulher maravilhosa que vocês precisam conhecer é a Constanza. Deixa eu pegar ela aqui, né, porque eu tava no outro. Constanza. A Constanza é essa aqui, Constanza Pascolato. Maravilhosa, perfeita, ícone não só de moda, mas de elegância. E é muito interessante a Constanza porque ela traz ali muitas peças clássicas de alfaiataria, né? Peças assim realmente finas e sofisticadas, mas ela sempre tá no pé com tênis. Um tênisinho branco, confortável, porque afinal de contas, né, a gente sabe que o salto vai chegando um momento que realmente começa a nos castigar. Então, a Constanza, ela tá sempre com um tênis e ela é, por exemplo, uma referência para você, mulher, que gosta de ter esse conforto aí nos pés, tá? Sigam ela, entendam o que ela traz aí, né? Vai trazer um repertório excelente para vocês para ajudar a fazer essa combinação aí de looks extremamente sofisticados com o tênis, ok? Então, não percam, não deixem de seguir a Constanza Pascolato. Outra mulher maravilhosa que está chegando aí na melhor idade também e que vale muito a pena, mas essa eu tenho certeza que você aí conhece, é a Glorinha Calil. Vou mostrar ela aqui para vocês. Glorinha Calil, ela famosíssima, já foi consultora em emissoras de TV, falando sobre moda, sobre comportamento, autoras de muitos livros, né? E ela tem um estilo também muito próprio dela, né? Um estilo muito interessante, super versátil mesmo, e é uma mulher
muito chique, muito poderosa, que vale muito a pena vocês seguirem. Ela é uma mulher interessante, fala uma frase que eu acho fantástica. Ela fala sobre a questão da nossa competência, né? Que não adianta, que não existe uma boa vestimenta que não vá auxiliar a sua competência, né? Que a competência sozinha, ela vai fazer grandes coisas, mas que uma boa vestimenta, um estilo interessante vai sim te ajudar a alcançar o sucesso e todas as suas metas. Bom, é isso que eu queria comentar com vocês, dessas mulheres maravilhosas, né, que estão aí mais experientes, que estão aí, né, crescendo na idade, vamos dizer assim, e que vale a pena vocês prestarem atenção. E outra coisa importante de acompanhar essas mulheres, eu acredito, é que para a gente conseguir envelhecer melhor, entender que a moda de fato é muito democrática, que ela tem espaço para todo mundo, que ela consegue fazer com que todo mundo seja inserido. É isso, eu fico por aqui, até o próximo.